Olá, eu me chamo Bianca, sou aluna do curso de Licenciatura em Química do campus de Curitiba e fui orientada pelo professor Dr. Cleiton Fernandes de Souza e vim apresentar minha pesquisa intitulada de produção de compostos à base de fibra de banana em sistemas nanoestruturados. Bom, o desenvolvimento de soluções sustentáveis e ecológicas tem se destacado ultimamente, especialmente no campo de sistemas nanoestruturados. Nesse contexto, os criogéis, que são materiais altamente porosos de baixa densidade, têm apresentado um grande potencial. Isso porque a combinação da biomassa de fibra de banana com o óxido de grafeno na síntese desses criogéis acaba oferecendo uma abordagem sustentável e eficiente, assim unindo características como, por exemplo, biocompatibilidade e alta capacidade de absorção. Bom, o objetivo geral desse projeto mesmo foi a questão do desenvolvimento de sistemas nanoestruturados na forma de criogéis, utilizando biomassa de fibra de banana e óxido de grafeno, assim avaliando a possibilidade desses como sistemas adsorventes. Bom, o primeiro método foi a secagem em estufa, onde a gente pegou um pedaço de caldo de bananeira e levamos a estufa em 30 graus Celsius até secar completamente. O segundo método foi o clareamento por hipoclorito de sódio, onde a gente utilizou outro pedaço de caldo de bananeira e o deixamos submerso por diferentes tempos no hipoclorito. O que for submerso por mais tempo, que foi uma semana, foi tratado com 15 ml de hipoclorito de sódio, enquanto o que ficou por menos tempo, no caso foi 2 dias, recebeu apenas 30 ml de hipoclorito em um dia, depois mais 30 ml por 2 horas e depois mais 60 ml por uma hora. E tudo isso foi feito a troca de água com hipoclorito. No caso, foi feito a diluição de hipoclorito com água deionizada. O terceiro método foi a prensagem hidráulica, onde a gente utilizou os pedaços tratados com hipoclorito e outros pedaços lavados apenas com água corrente. E em seguida, assim, a gente levou a estufa para a secagem completa em 30 graus Celsius também. Também realizamos a liofilização, onde a gente pegou pedaços novos de caldo de bananeira, os lavamos e os levamos ao liofilizador até liofilizar completamente, que levou um dia. O outro método realizado foi a oxidação eletroquímica, onde a gente precisou de um fio de platina e um bastão de grafite. A gente submergiu eles no ácido sulfúrico 95% e depois submergiu de volta no ácido sulfúrico diluído em 12%. Tudo isso enquanto ele estava ligado a uma fonte de alimentação e assim a gente obteve o óxido de grafeno. A gente também realizou a desfibrilação mecânica das fibras, que foi feito com a mão mesmo. O outro método que a gente fez foi a criação dos criogéis mesmo. A gente utilizou as fibras desfibradas, carboximetilcelulose e o sorbital. A gente fez uma solução a 2,5% misturando com uma fibra e uma placa de Petri, que foi levada então ao freezer até congelar completamente. Após isso, os criogéis foram liofilizados. Outro método foi a espectroscopia de infravermelho para poder identificar os grupos funcionais presentes nos criogéis. Também a gente planejamos, na verdade, fazer a difração por raio-x, mas infelizmente, devido à falta de tempo, a gente acabou não conseguindo realizar. E o outro método que também era para poder finalizar essa pesquisa, que seria o estudo dos criogéis com sistemas adsorventes. E para isso a gente iria utilizar o azul de metileno. Bom, em relação aos resultados, em relação à secagem na estufa, eles apresentaram uma resistência boa, mas não uma aparência muito agradável. Em relação ao tratamento de clorito, as fibras que ficaram por menos tempo ficaram melhores em questão de resistência, mas numa coloração não tão clara quanto as que ficaram mais tempo. Em relação à prensagem hidráulica, ocorreu bem e as fibras que foram apenas lavadas na água corrente apresentaram uma resistência melhor. Questão da liofilização, as fibras que foram liofilizadas foram as melhores em relação a todos os outros métodos de tratamento. Em relação à esfoliação eletroquímica, ocorreu perfeitamente, foi um sucesso. Em relação à desfibrilação mecânica, as fibras que foram liofilizadas apresentaram um resultado melhor na questão da separação manual. Bom, em relação as tentativas de proton de criogéis. A figura A foi uma concentração de 3,3 que a gente fez, a mistura B foi uma solução de 2,5, a figura C também foi uma solução de 2,5, só que a diferença é que a gente utilizou um agitador magnético no auxílio da mistura, e a figura D também foi uma solução a 2,5, só que a gente adicionou o óxido de grafeno. Bom, aqui estão a figura 8 é os criogéis antes de passar pela liofilização, perdão. Aqui a figura 9 são os criogéis após a liofilização. Bom, aqui a figura 10, 11, 12 e 13, os gráficos do infravermelho, que o espectro ele permitiu, né, a detecção de bandas, características de hidroxilas, carboxilatos e outros grupos polares, confirmando assim a presença dos componentes esperados do CMC, do sorbitol e das fibras de bananeira. Bom, a conclusão é que, embora não tenha sido possível concluir todas as etapas previstas do projeto devido à falta de tempo, os resultados obtidos eles se apresentaram bastante promissores, indicando assim que a pesquisa estava no caminho certo. Além disso, seria bom se eventualmente essa pesquisa pudesse ter continuidade para poder concluir as etapas que não foram concluídas. As referências bibliográficas. E é isso. Obrigado pela atenção.